discrição dos mecanismos de defesa comercial era para retirar a margem de discrição da autoridade investigadora. O objetivo era tornar a investigação ainda mais estrita, ainda mais rígida, de maneira a evitar que esses instrumentos de defesa comercial pudessem ser usados como medida protecionista, né, e arbitrária em grande medida. Então esse era naturalmente o sentido da negociação. Na área de antidumping nós vimos negociando a questão do zeroing, do zeramento, para proibir definitivamente o zeramento, o direito menor, vimos negociando que mais que a gente, o Sunset Review, o prazo para finalizar a aplicação da medida, que as medidas, na verdade, de antidumping, elas vão se perpetuando, desde que você consiga provar que se você retirar a medida, o dumping volta, ou o dano volta, a medida vai se perpetuando. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, tem medidas que estão sendo aplicadas há mais de 20 anos e nunca caíram, né? Salvaguardas não, salvaguardas tem um período fixo, acho que são 4 anos e depois mais 4 e depois não pode fazer mais, acabou, é renovável 4x4. Então esse era o sentido da rodada. A rodada entretanto não está caminhando, né? Eu acho que esse é o assunto de um outro painel, eu até participarei dele na parte da tarde. Mas a realidade é de que essas negociações para diminuir, retirar o espaço de arbitrariedade da autoridade investigadora não estão caminhando. Isso significa que as disciplinas pararam? Elas estão estáticas? Não, não é isso. O mecanismo de solução de controvérsias da OMC, ele vem evoluindo com as disciplinas, ele vem interpretando as disciplinas. Eu vou dar um exemplo muito óbvio. Bom, em primeiro lugar, evolui com grande velocidade e evolui de maneira muito horizontal na área de defesa comercial. Por quê? Porque aproximadamente metade dos painéis que são abertos na OMC são sobre disciplinas de defesa comercial. Medidas de antidumping, medidas de direitos compensatórios, salvaguardas. Salvaguardas, aliás, que eu me lembre, nenhuma medida de salvaguardas que foi levada ao órgão de solução de controvérsias sobreviveu. Todas foram derrubadas pelo órgão de solução de controvérsias. Todas, né? Antidumping e direitos compensatórios, mais ou menos. A grande maioria cai também. O que significa que o mecanismo de solução de controvérsias está evoluindo de maneira a também retirar a margem de manobra que o investigador tem na aplicação do direito antidumping, de direito compensatório ou até a medida de salvaguarda. Essa é a natureza do processo, essa é a tendência do processo. Eu me recordo que em Seattle, pouco antes da conferência ministerial, nós estávamos negociando, ainda tentando lançar a rodada. Os americanos queriam colocar no pacote umas medidas de TRIMs. TRIMs são medidas relacionadas a investimentos. E no meio ali da negociação, eles me procuraram e falaram: olha, não dá para a gente passar isso aqui. E uma coisa que nos incomodava muito era o chamado padrão de revisão das medidas de antidumping, o chamado Standards of Review, né? O que são os Standards of Review? O Standard of Review, ele diz o seguinte: se a autoridade investigadora conduziu uma investigação objetiva e imparcial, o painel não tem o direito de reverter a determinação da autoridade investigadora. A autoridade investigadora é soberana. Você não pode reverter nada que ela tenha feito, desde que tenha sido uma coisa objetiva e imparcial. Então isso daria, ou pelo menos foi negociado dessa forma, daria para o investigador uma ampla margem de manobra, né? O que aconteceu? O Standard of Review, ele foi levado diante do painel da OMC, né, diante dos painéis e do órgão de apelação da OMC, e a interpretação do painel e a interpretação do órgão de apelação foi justamente no sentido de dizer que o investigador, ele tem que ser imparcial e objetivo. Aquilo que era para dar margem de manobra para o investigador, retirou toda a margem de manobra, porque agora os painéis e o órgão de apelação, eles vão no detalhe da medida e verificam: isso aqui é objetivo,
Isso aqui é imparcial. Então, qualquer coisa que não atenda a esses parâmetros, né, de objetividade e de imparcialidade é revertido imediatamente. Então, hoje, os Standards of Review, que eram a grande panaceia, né, para os americanos, para os europeus, que eram os grandes aplicadores, hoje é um pesadelo. Né? Hoje é um grande pesadelo para eles, para mostrar para vocês como que o mecanismo de solução de controvérsia, mesmo sem negociação acontecendo, ele vai avançando com a evolução das disciplinas pela própria via de jurisprudência. Bom, tendo dito isso, o Brasil, falando um pouco do Brasil, o Brasil pouco foi questionado no mecanismo de solução de controvérsias da OMC. Na verdade, teve um pedido de consultas da Argentina na área de antidumping, que chegou-se a estabelecer o painel. Era uma medida de aplicação de antidumping do Brasil sobre resinas PET. E como o Brasil retirou a medida pouco tempo depois, o painel foi suspenso e a coisa não foi adiante. Então, esse caso que teve até o painel formado, nunca foi adiante. Teve um caso muito antigo, logo no começo da OMC, sobre importações de coco ralado das Filipinas, que o Brasil aplicava também um direito compensatório. As Filipinas questionaram a investigação brasileira e o Brasil ganhou, não no mérito da investigação, mas no processo, porque foi uma investigação que foi feita antes de 1995, portanto antes da OMC entrar em vigor. Então o painel deu ganho de causa ao Brasil, mas a investigação no mérito nunca foi, essa investigação no mérito nunca foi feita. Os outros casos todos foram casos que terminaram na fase de consulta mesmo. O Brasil se apresentou nas consultas, respondeu a todas as perguntas. Como eu disse, nós temos lá uma reputação de um país que conduz investigações de maneira séria, de maneira sólida, respondemos a todas as perguntas que foram feitas, e a minha suposição é que a outra parte se sentiu desestimulada a abrir o contencioso, porque viu que ia ser uma batalha morro acima, né, que a investigação tinha sido bem feita. Então, para concluir e dar um espaço para perguntas, se tiver tempo, eu diria que o cenário atual, o Brasil não deve, eu acho que a Tatiana deixou isso abundantemente claro, não deve ser tímido em fazer uso dos recursos de medida de defesa comercial quando necessário. É legítimo, né? A situação demanda, pela própria circunstância econômica que nós vivemos, e é legal, não é ilegal. O que, por outro lado, é importante fazer, na minha opinião, é ter uma investigação, um processo bem feito, para evitar o questionamento na OMC e a reversão das medidas. Por quê? Não é porque a gente tenha medo de perder na OMC, é porque se você começa a perder os contenciosos lá, isso vira um efeito dominó. Eles, outros países começam a ver que a nossa investigação foi mal feita, foi mal conduzida, que nós temos fragilidades. Você aplica o direito, daqui a 6 meses ele está na OMC, vai para o órgão de solução de controvérsia, é derrubado. E aí nós que temos uma certa tradição de não ser questionado, porque as medidas são realmente bem feitas, vamos passar a ser a bola da vez, né? Como a Argentina foi durante um bom tempo, aliás. A Argentina aplicava a medida de antidumping, em seguida era questionada na OMC, em seguida perdia, tinha que tirar. Fez isso, nós abrimos casos contra a Argentina, eu me lembro de 2 pelo menos, e ganhamos os 2 rapidamente. Eles tiraram em seguida, nem foi para apelação nem nada, porque foram investigações muito mal feitas. Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. Além do que, se fala muito, o Brasil, eu ouvi uma vez um debate público em que as pessoas falam, o Brasil não precisa estar seguindo a regra da OMC, não sei o quê, vamos fazer isso de qualquer jeito. Não é bem assim, né? Não é bem assim, primeiro porque a regra da OMC é a regra brasileira. O acordo, né, o acordo de antidumping, o acordo de subsídios e de direitos compensatórios e o acordo de salvaguarda, eles foram internalizados na lei brasileira, é lei no Brasil. Então não é uma coisa que você pode ignorar, né? Tem a flexibilidade que toda autoridade investigadora tem e que pode usar essa flexibilidade quando necessário, de maneira prudente, evidentemente, mas dá para fazer. Agora, eu acho que nós deveríamos continuar com essa tradição de ser um país que faz as coisas bem feitas, que tem uma tradição de solidez no desenvolvimento das investigações, na área técnica,
até para evitar que esses questionamentos comecem a surgir no OMC de rodo, né? Que conseguimos evitar isso até hoje. Eu acho que temos feito tem desafios nisso. A Tatiana falou do número de pessoas que está sendo contratada. É difícil você treinar pessoal em curtíssimo prazo. É uma área muito técnica, mas felizmente nós temos hoje no Brasil um grupo altamente capacitado de advogados, de consultores econômicos, que são capazes de fazer uma petição de qualidade, de defender o caso diante das autoridades investigadoras e fazer uma coisa muito bem feita que vai se sustentar qualquer que seja o questionamento, seja nas cortes brasileiras, seja na OMC. Então, é um caminho que eu acho que é inevitável, e o que tem que ser feito é se preparar para isso, porque as circunstâncias mudaram e nós vamos aplicar cada vez mais mesmo, não tem alternativa, eu não vejo saída, né? Então, repito, não é a solução para a competitividade da indústria, mas é um mecanismo que deve ser empregado, na minha opinião vai ser empregado, e deve ser empregado de maneira correta. É isso, obrigado.